Da CBN Campinas, vamos falar do Guarani. O Bugrão que venceu no sábado a equipe do Tombense 2-1, sofreu empate no comecinho do segundo tempo, mas rapidamente já fez o segundo, para dar um pouquinho mais de tranquilidade para o torcedor que estava presente, pouco mais de 3 mil torcedores no Brinco de Ouro da Princesa, que ajudaram e empurraram bastante o Guarani para cima do Tombense. Agora está pensando no Vasco, não é, Júlio Nascimento? Cabelo, Guarani trabalha nesta segunda-feira, entre hoje e amanhã, atividades ainda em Campinas, antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro. Jogo na quarta-feira contra o Vasco da Gama, 7 horas da noite em São Januário. O Vasco que vive, Cabelo, um momento muito delicado dentro do campeonato, O Vasco, nos últimos 4 jogos, perdeu 3 vezes. Ele perdeu para a Ponte em Campinas, voltou para o Rio de Janeiro, venceu o Tombense por 3-1, mas fora de casa perdeu para o CSA e também perdeu a última partida contra a equipe do Bahia. Essas 3 derrotas foram derrotas fora de casa, Em São Januário o Vasco tem geralmente jogado melhor e essa é a aposta do time carioca para tentar um resultado positivo contra o Guarani. Mas o Guarani nos últimos 4 jogos venceu 2 vezes, empatou uma, perdeu o derby, é um aproveitamento de 58% dos pontos, e se o Guarani mantiver esse aproveitamento até o final do campeonato, nessas rodadas finais, o time tem uma projeção de 47 pontos. O que eu tô querendo dizer com isso é que, com base nessas últimas partidas, que o Moser tem elogiado uma mudança de comportamento, o Guarani pode alcançar a pontuação desejada para escapar. A vitória contra o Tombense foi muito importante, não tirou o time da zona de rebaixamento, mas colocou o Guarani com 26 pontos, a 1 ponto do CSA, que é o 16º, a 2 pontos do Brusque, que é o 15º, e a 3 pontos da Chapecoense, que é a 14ª colocada na Série B. Para o jogo de quarta-feira contra o Vasco, estão liberados Leandro Vilela e Edson Carioca, jogadores que se queixaram de dores musculares depois do jogo de sábado, mas não preocupam. Rodrigo Andrade está suspenso e fica a expectativa pela situação do Gênison, O Gênison, assim como o Nicolas Careca, foi vetado do departamento médico nesse último jogo, é uma das grandes apostas do Moser, mas ele será reavaliado antes da equipe seguir viagem para o Rio de Janeiro. Cabela. Pois é, ô Júlio, quando você fala que o Guarani vem numa recuperação, e eu já puxei aqui o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, a classificação só do segundo turno. O Guarani hoje é o 13º colocado nesse segundo turno, e olha só, 12º é Tombense. Presta atenção, Tombense, 2 vitórias, Guarani 2 vitórias. Tombense, 2 empates, Guarani 2 empates. 3 derrotas para a equipe mineira, 3 derrotas para o Guarani. O Guarani marcou 6 gols e sofreu 7. Tombense? Interessante. Marcou 6 gols e sofreu 7. Ambos com menos 1 de saldo. Ou seja, as duas equipes estão exatamente iguais na classificação. E o Guarani do segundo turno segurando o Tombense, que da classificação geral hoje é 9º colocado. Mas até a rodada anterior era a 5ª colocada. É engraçado o futebol, Se pegarmos a equipe do Tombense, cara, é comum. Muito. Tem ali o menino do meio campo, Jean Lucas, Jean Lucas. Bom jogador. O Everton, que passou aqui, Everton Galdino, que fez o gol contra o Sport do meio campo, jogou aqui na ponta, quer dizer, passou pela ponte, foi muito mal, mas se encontrou no Tombense, já era do Tombense, mas agora ganhando espaço no nível nacional, marcando belos gols. Tem o Ciel. Velho Ciel, 40 anos. Nenê Bonilha também, que é um andarilho da bola. Então não é um time assim tão diferente em relação aos nossos aqui, mas cumpre um bom papel. Poxa, com 36 pontos, ele está aí a 2 vitórias, 2, 3 vitórias da permanência e vai permanecer realmente. Tem hora que eu penso, poxa, será que ter torcida realmente é bom, Quando você tá num mau momento, não é legal, porque a pressão é muito grande, alguns jogadores sentem, E quando você, por exemplo, o Tombense, primeiro que nem joga lá em Tombos, joga em Muriaé, que é pertinho. Exatamente. Mas não tem torcida, O cara joga tranquilo, mau momento ou bom momento, o cara que joga no Tombense, ele tem aí uma tranquilidade com relação a esse tipo de pressão e vai tocando o campeonato. Eu tenho certeza que antes de começar, nós que não conhecíamos a fundo o Tombense, que é gerido lá pelo Eduardo Durante, um braço aqui com o Nenezini também, o filho do Beto,
E nós imaginávamos um Tombense ali brigando para escapar do rebaixamento, né? E hoje está com a situação de permanência muito bem encaminhada. Então é um time que não tem muito compromisso. Até nessa situação eu vejo que o Guarani deu sorte, né? A gente fala tanto que a tabela ela é ingrata para o Guarani, mas nesse momento em que o Guarani precisava de um respiro depois da derrota no Clássico, o Tombense veio a calhar e o Guarani cumpriu muito bem o seu papel. Você falou em Muriaé, o Brusque, né? Fez um voo para o Rio de Janeiro, levou um susto. Os passageiros do voo onde estava o Brusque, inclusive todo o time do Brusque, né? Arremeteu 2 vezes e não pôde descer no aeroporto, precisou ir lá pro Galeão. Não conseguiu descer no Santos Dumont, foi pro Galeão para poder pousar e pegar o ônibus para ir de ônibus até Muriaé. Meu Deus! Haja chão, hein? Haja chão! O técnico Mozart fala da importância da vitória no último sábado, não é, Júlio? Cabela, na semana passada nós falamos que os jogos no Brinco de Ouro seriam de fundamental importância para o Guarani, são ainda, né? Pensando nessa briga contra a zona de rebaixamento. O Guarani tinha 6 jogos dentro de casa, venceu o primeiro. Agora são mais 5 jogando no Brinco. E o técnico Mozart falou sobre a importância de jogar em casa e do apoio do torcedor. Desde a minha chegada, sem sombra de dúvidas, foi a melhor atmosfera que nós encontramos, inclusive na vitória contra o Cruzeiro. Porque vir torcer contra o Cruzeiro, teoricamente, é mais fácil, né? Não desmerecendo a equipe da Tombense, pelo contrário, é uma equipe que está fazendo um campeonato muito digno. É um baita trabalho do Bruno Pivetti e tal. Mas o nosso torcedor, em termos de atmosfera, para mim, foi a que mais teve influência no resultado final do jogo. Assim. O torcedor, ele apoiou do início ao fim, veio num número importante para um sábado às 11 da manhã, e pode ter certeza que com o apoio dele, as coisas elas se tornam menos difíceis, né? Porque a nossa trajetória ela vai ser dura, nós sabemos disso, mas outros times também vão ter uma trajetória dura, como você falou bem, nós temos mais 5 finais em casa e com o apoio do torcedor as coisas se tornam menos difíceis. Então, e quando a gente fala ali uma vaia de um de outro, é sempre esporádico, né? O torcedor que realmente ama o clube, ele vem para apoiar o tempo todo. Tá aí a palavra do técnico Mozart, lembrando que o Guarani pega o Vasco fora de casa, mas depois, no sabadão, já tem esse compromisso contra a equipe do Sampaio Corrêa. Não tem tempo para enrolação não, é quarta-feira, 7 da noite lá em São Januário, depois do sábado às 4:30 da tarde, contra o Sampaio Corrêa no Brinco de Ouro da Princesa.